Livro de Atos, capítulo 4, versículo 23 até o 31, onde João, juntamente com Pedro, tinham sido presos, e eles são soltos, e vão diante do Sinédrio, e ali eles fazem uma dissertação sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui, a partir do verso 23, eles vão fazer um relato para a igreja do que aconteceu de verdade. Mas o texto que eu quero que vocês entendam, e nós vamos falar sobre uma igreja ativada pelo Espírito Santo, é o versículo 31, que ele diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez eu quero pedir a Tua misericórdia sobre a minha vida, que estarei ministrando a Tua palavra nessa noite. Que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu possa transmitir à Tua igreja de forma que ela possa compreender, ó Deus, que nós temos uma grande ferramenta para vivermos, ó Senhor, enquanto o Senhor não volta para buscar a Sua igreja. Tenha misericórdia de mim, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. No mundo atual em que nós vivemos, é uma coisa que mais nos impressiona, são as ferramentas que todos os dias aparecem para melhorar alguma coisa. Se você entrar hoje dentro de uma montadora de carro, você vai ficar boca aberta. Eu tive a oportunidade de entrar há 20 anos atrás, já naquela época já achavam um absurdo, mas hoje é uma coisa que impressiona, não é? Hoje é tudo robotizado. É uma coisa maravilhosa você ver uma fábrica montando carro. Eu estou falando de uma montadora, mas hoje nós temos o Google que ajuda. Hoje nós temos a inteligência artificial que, no primeiro momento, está assustando todo mundo, porque já estão dizendo que daqui uns dias não precisa mais ter advogado, daqui uns dias não precisa mais ter psicólogo, daqui uns dias muita gente vai perder o emprego por conta da inteligência artificial. Hoje, existem computadores que são capazes de fazer coisas que você fala, mas como é que pode? Eu estava lendo uma matéria há pouco tempo atrás falando que o próprio Hollywood, onde se faz filme hoje, daqui uns dias vai acabar. Porque hoje não precisa mais, né, daqueles cenários que se usa, porque hoje é tudo computador. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um mundo mudando com as suas tecnologias e com as suas ferramentas. Tá? Hoje, dentro do campo da medicina, é uma loucura. As cirurgias que os médicos fazem hoje, a gente fala, mas como é que pode? São ferramentas que o homem desenvolveu e isso é bom. Dentro da engenharia, então, nem se fala, como eu já falei há pouco, das montadoras. Tudo isso são ferramentas que o mundo, com a sua tecnologia, os homens com a sua inteligência, eles conseguem desenvolver, dando ao mundo, no primeiro momento, a gente olhando, parece que é legal, ainda que a gente sabe que vai muita gente perder o emprego. Eu estava vendo esses dias, acho que até mandei para o César, uma máquina que eles inventaram, que ela estava fazendo um piso, sozinha. Então ela coloca a massa e ela mesma já faz o... Eu falei, pronto, não vai ter nem ajudante geral mais. É uma impressora, né? Não vai ter nem ajudante geral mais. Até os ajudantes geral vai acabar. Não vai precisar fazer massa, é só colocar o cimento, a areia lá, ela faz tudo sozinha, não é assim? Então eu fiquei olhando aquilo e vendo que aquilo... Isso é o mundo. O mundo hoje, ele corre para esse lado. As coisas hoje é tudo para ontem, não é? Vocês viram, por exemplo, a coisa acho que de um mês, a Vivo, nós ficamos sem internet, acho que 2 dias, um sábado e um domingo, pelo menos lá na minha região onde eu moro, nós ficamos, misericórdia, perdemos, você não faz nada mais sem a danada da internet. E daí, o que isso tem a ver com a mensagem que eu vou pregar hoje? Tem tudo a ver. Nós temos toda essa tecnologia, nós temos todas essas ferramentas, mas a Igreja de Cristo,
ela tem uma ferramenta que ela não pode se esquecer. E essa ferramenta se chama Espírito Santo de Deus. Nós entendemos perfeitamente que tudo aquilo que os homens, com a sua tecnologia, com a sua inteligência, oferecem para um mundo melhor é importante. Hoje, dentro do agronegócio, é uma coisa fantástica, fantástica. O Marcinho mostrou um vídeo uma vez, com o drone que ele fez, alimentando boi. Eu fiquei bobo de ver aquilo, gente. Coisa de maluco, né? Mas, legal, e daí? E daí que isso é bom. Mas tem uma coisa, a Igreja de Cristo, ela não depende de tecnologia. A Igreja de Cristo, ela depende do Espírito Santo de Deus. E Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele fala assim, olha só o que ele fala. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Porque até então, Ele estava na terra, e Ele era o Consolador, Ele era aquele que os discípulos viam, fazia milagre, curava, dava conselho. E Ele fala, olha, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Presta atenção no que Ele diz. Ele não falou que este Consolador viria e depois linha. Ele falou, esse Consolador vai ficar com vocês para sempre. E ele continua dizendo, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará sempre com vocês. Nós que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que o Espírito Santo mora em nós. Ele só mora em nós porque um dia nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós entendemos que a morte de Jesus não foi simplesmente para que a história fosse escrita. Nós entendemos que Jesus morreu na cruz porque eu e você éramos pecadores, estávamos distantes de Deus, e Deus mandou seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Ele deixou a sua glória, veio para cá para morrer na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de ser chamado Filho de Deus. Então nós temos, não é mesmo? Não que nós achamos, né? O próprio Jesus disse isto. Nós temos esse Espírito Santo que mora em nós. E é interessante que no versículo 26 do mesmo capítulo 14, ele fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, nós temos o Espírito Santo e nós precisamos ter esse entendimento que ele mora dentro de nós e que nós precisamos fazer uso desta ferramenta que se chama Espírito Santo. Mas o que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo? O mundo, ele está virado de cabeça para baixo. O mundo, como diz a própria Bíblia, jaz no maligno. Nós, todos os dias, nós escutamos coisas que a gente diz, mas não é possível que isto aconteceu. Como é que um pai, ele mata a mãe e mata um filho de meses? Como é que pode um filho matar o pai e a mãe? Como é que a gente fica assim, mas não é possível, o mundo está se virando. Isto é bíblico. A Bíblia diz que isto aconteceria, está lá no capítulo 24 de Mateus. Eu vim agora, vindo para a igreja com a minha esposa, e tinha do lado uma senhora escutando uma música, né? Mas, irmão, chama aquilo de música, não sei nem se aquilo é música, né? Aquele trem doido. Aí eu estou ali escutando, e eu falei, como é que uma pessoa escuta uma música dessa? Aí eu lembrei, né, daquelas músicas românticas que tinha nos anos 80, 90. 90 não, acho que 80, 70, aquelas músicas, né, que faziam sucesso. Você não escuta mais essas músicas hoje. Eu estou falando no mundo secular, né? Você não escuta mais música romântica. Agora essas músicas doidas. E eu fico pensando, aí ela falou uma coisa para mim. Ela falou, mas isso é bíblico. A Bíblia diz que o amor do povo ia esfriar. Ninguém mais tem amor. Não existe mais aquela coisa sabe, de você dar uma flor para sua esposa, de você fazer uma declaração de amor. Parece que esse troço está acabando. Mas nós que conhecemos a Bíblia, não. Nós sabemos que o Evangelho é o amor.
Deus é amor. E nós precisamos usar esse tipo de ferramenta. E nós só podemos usar esse tipo de ferramenta quando nós conhecemos o Espírito Santo. Muito bem. Agora veja só. No texto que nós lemos, é uma experiência de Pedro e de João. Tá? Ele agora vai reunir a igreja, Pedro e João, e ele vai relatar à igreja o que ocorreu com eles dentro daquela prisão. Muito bem. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer de forma nenhuma é que tanto Pedro como João, e nós escutamos uma ótima mensagem na sexta-feira aqui sobre esses dois personagens, eles eram homens que tinham tido uma experiência com o Espírito Santo fantástica, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que foram todos cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar e quase 3.000 almas se converteram. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, João era um homem cheio do Espírito Santo. E como nós aprendemos na última sexta-feira, João, no primeiro momento, parecia que ele era simplesmente um ajudante de Pedro. Mas quando você pega o livro de Apocalipse, foi ele que escreveu. Ele é levado para a ilha de Pátimos e lá ele escreve o livro de Apocalipse. Deus tinha algo tremendo com a vida de João. Mas por quê? Porque João era um homem cheio do Espírito Santo. E o que Pedro e João vai nos mostrar aqui é que uma igreja ativada pelo Espírito Santo, uma igreja que tem o Espírito Santo, ela é unida em tempos de tribulação. Primeira coisa. Em tempos difíceis, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, não existe uma outra saída. Não tem governo, não tem economia, não. Nós só podemos ter paz, nós só vamos ter entendimento de que as coisas vão bem se a igreja estiver unida nos dias difíceis em que nós estamos vivendo, mas esta igreja precisa ter o Espírito Santo de Deus. Essa igreja precisa entender o que Jesus disse aqui, olha, eu vou pedir ao Pai e Ele dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês sempre. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você deixou de usar essa ferramenta que é o Espírito Santo, comece a usar essa ferramenta que se chama Espírito Santo. E a Bíblia diz que vai chegar dia que você vai dobrar o teu joelho, que você vai tentar orar e você não vai ter palavras. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai gemer com gemido inexprimíveis, porque eu não sei pedir, mas Ele sabe pedir por você. A igreja, ativada pelo Espírito, ela é unida em tempo de tribulação. Olha só o que ele diz, no versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. A igreja ativada pelo Espírito Santo é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. O que aconteceu? Pedro e João presos. E a igreja? O que estava fazendo? Orando. Falando com Deus. Deus, os nossos líderes estão presos. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Um ambiente ativado pelo Espírito Santo de Deus, ele é um ambiente em que encontramos incentivo, nós encontramos apoio, nós vamos encontrar consolo, abraço, nos dias mais difíceis. E a igreja de Cristo, ela foi colocada aqui exatamente para isso. A igreja é um hospital. O trabalho que nós realizamos todos os fins de semana não é simplesmente para dizer, olha, amiga, não, igreja, placa de igreja não quer dizer nada. O que vale é o que nós fazemos em prol do próximo. É a ajuda que nós damos, é a cestinha básica para aquele miserável que sabe que ele não sabe o que ele vai comer amanhã. É as crianças que a gente vai lá, leva lá um algodão doce e aquilo traz uma felicidade. E nós entregamos a eles uma literatura para ele tentar entender quem é Jesus. Por quê? Porque para isto nós fomos colocados aqui. A igreja existe para isto. Então veja só, gente precisa de Deus. Opa, mas tem uma coisa, gente também precisa de gente. Mas para você ser usado, para você ter essa ousadia, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Na sexta-feira, quando nós saímos daqui, eu levei o pastor Ricardo para jantar. Ele é meu amigo, eu falei para vocês há tantos anos, nós nos criamos juntos em São Paulo. E ele contou para nós uma coisa que eu e minha esposa, minha filha, o meu genro, nós ficamos perplexos.
Ele recebeu uma ligação de Londres, dizendo assim, olha, pastor Ricardo, preciso do senhor aqui. Quero que o senhor venha pregar aqui, no presídio. No presídio? Presídio. Eu vou. Só que tem o seguinte, não tenho dinheiro para te pagar passagem, não tenho dinheiro para te ajudar. Se você quiser vir, você vem do jeito que você achar melhor. Ele falou, eu vou. Ele disse que juntou o que ele tinha, não foi assim? E ele foi. Quando ele chegou lá, um presídio enorme em Londres. Tinha ala de homens, ala de mulheres. E tinha lá uma missionária que cuidava daquilo tudo. E ele foi pregar. E lá não podia pregar menos que 3h30. Ele pregou 6 horas direto. Ele pregou 6 horas direto. Aquele moço que pregou aqui sexta-feira. Ele pregou 6 horas direto dentro do presídio. Mas por quê? Porque é um menino cheio do Espírito Santo de Deus. E ele ficou com tanta dó da missionária, que ele tinha 225 libras no bolso. Aí ele pegou e falou assim para a mulher dele, eu vou dar esse dinheiro para ela, né? Porque, coitado, essa mulher, misericórdia, que missionária. Quando ele deu o dinheiro, ele falou, não quero o teu dinheiro, eu quero que você venha aqui pregar. Deixa que eu me viro. Eu só quero que quando ligar para você, você venha pregar para esses presidiários. Ele falou que se converteu mais de 50 presidiários para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque gente precisa de gente, mas gente precisa de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom psicólogo, você pode ser um bom advogado, isso é bom. Mas isso não resolve, porque o homem tem um vazio. E o vazio que ele tem o formato de Jesus. Ele precisa de Jesus. E eu só falo de Jesus se eu tiver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela é unida em tempos difíceis e de tribulação. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela aciona o céu em oração. Quando nós falamos isto, alguém nos dias em que nós estamos, não acredita nisso não? Como é que é? Deus. A Bíblia diz que Deus escuta as nossas orações. Mas tem dia que Ele não está afim muito de responder. Tem dia que Deus não quer responder. Aí Ele pega a tua oração e coloca num odre. Isso é Bíblia. Coloca a tua oração dentro de um odre. Um frasco. E deixa lá. E vai ter o dia que ele vai falar, opa, deixa eu pegar a oração do fulano, que está no ordem, eu vou responder. Você já passou por essa experiência? Quantas vezes eu orei, Deus, eu quero, eu preciso, Senhor, é urgente. E Deus não me deu a mínima. E eu não escutei nada de Deus. Mas nem espera aí, ele falou. Nem isso ele falou, Milton. Podia falar, né? Não, dá uma segurada aí que depois... Não. Mas no tempo de Deus ele me respondeu. Tempo dele, não o meu tempo. Então veja só, uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela aciona o céu em oração. Olha só o que o texto fala, 24, 25 e 26. Ouvindo isto, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo é o povo que sempre busca Deus em oração em quaisquer circunstância. Para nós não tem tempo ruim. Quando a gente pensar que o tempo ficou ruim, você vai lá e lê Josué capítulo 1. Ô Josué, o que está acontecendo? Você está com medo? Esforça-se, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu não te falei? Ô Josué, esforça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Nessa vida, o esforço é tudo. Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. E qual a minha parte? Dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sabe que quando se curva diante dele, ele próprio se levanta, porque a Bíblia diz que Deus se levanta do seu trono para escutar as nossas orações. Então não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de clamar, porque Deus ainda escuta a oração deste lugar e a tua oração. Creia nisso no nome de Jesus. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo de Deus,
ela é capacitada para testemunhar. Eu cheguei em casa hoje para a escola, a pastora e a Mariana estavam assistindo lá, como é que chama aquilo? O testemunho de uma irmã lá da Paraíba, né? Acho que é da Paraíba. Eu fiquei olhando aquilo, uma senhorinha, bem velhinha, contando alguma coisa da parte de Deus. Da nossa igreja lá do Rio Grande do Norte, ou da Paraíba, não lembro. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Ela falando, uma senhora, ela fala uma coisa que só acredita quem acredita em Deus. Ela falou assim, eu não sabia ler. Nunca fui a uma escola. Nunca fui à escola. Mas aí me converti ao Senhor Jesus e eu ia falar de Jesus, mas eu falava aquilo que o pastor falava. O pastor falava, eu ia falar de Jesus, eu repetia. Um dia está no meio de um capinzal, no meio de uma plantação, com a Bíblia na mão, e ela falou assim, Deus, eu queria ler. Queria ler. E Deus a toma em línguas estranhas. Como está lá em capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. E ela começa a falar línguas estranhas. Daqui a pouco, ela começa a olhar a Bíblia e começou a ler. Eu sei que para algumas pessoas, falam, mas esse pastor está ficando doido. Depois você pergunta para a pastora Helena e para a Mariana, ela vai te falar onde você vai ver isso. A mulher leu sem ir na escola. Você fala, pastor, também não exagera, né, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo é quem nos capacita. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina. Jesus foi claro, Jesus deixou muito claro. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Irmãos, eu preciso usar essa ferramenta, a igreja precisa usar essa ferramenta. É tempo da gente, tempos difíceis, mas quando você está cheio do Espírito Santo, não tem cara feia, não tem dificuldade, não tem problema, porque é maior o que está conosco do que aquele que está lá fora, e aquele que está lá fora já perdeu a batalha. Deus é poderoso para nos abençoar, quando estamos cheios do Espírito Santo. Veja só, interessante que nós precisamos crer nisso. A oração, ela chega com um cheiro suave diante do Deus que nós servimos. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela ora e Deus escuta. Deus não nos deixa na mão, não, de jeito nenhum. Deus escuta a nossa oração. É uma coisa fantástica o que Deus faz. Mas uma igreja ativada pelo Espírito Santo, também, ela tem expectativa nos milagres de Deus. Nós aqui, hoje é um culto diferenciado, mas se eu abrisse aqui a oportunidade, como nós fazemos todos os domingos, mas hoje é uma ceia do Senhor, é diferente o culto, eu não dou oportunidade. Mas quando nós damos, a gente escuta umas coisas que a gente fala, mas é só Deus que pode fazer isso. Só Deus é que pode fazer isso. Nós temos ouvido aqui pessoas que dizem, olha, o médico diz, não tem jeito. E é engraçado que Deus gosta desse negócio. Que negócio? Quando o médico diz não tem jeito. Porque quando o médico não tem jeito, para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Ah, não tem jeito? Não, não tem. Então tá bom, então deixa comigo. Deixa comigo. Vocês viram ontem o irmão falando? Que ele estava casado há 15 anos. 15 anos. Não tinha filho, foi no médico. O médico falou para ele, ó, o senhor não vai ter filho nunca. Quem estava aqui ontem? Então vocês ouviram o que eu vou dizer agora. Não vai ter filho não, tá? Mas queria, mas não vai ter. Legal. Então, o médico falou, então agora a gente vai orar. E eles foram orar. De cara já veio o primeiro, já veio o segundo, o terceiro e a mulher está grávida de novo. É isso? Vocês viram ontem? Mas como é que é isso? Não, o médico disse que não tinha. A medicina falou que não tinha jeito. A medicina falou, eu acredito. Eu tenho os meus médicos que cuidam de mim.
E eu acredito no que eles dizem. Agora, o médico falou para ele e para ela, vocês não vão ter filho nunca. Então tá bom. Pois é, os dois, não era só ele que tinha problema, mas ela também tinha. Então tá bom, já que o médico falou, nós vamos apelar para quem pode. Porque também tem uma coisa, viu, irmãos? Deixa eu te explicar aqui. Deus não se mete onde você não precisa dele, tá bom? O que o homem pode fazer, Deus não põe a mão, não. É para você fazer. É isso que nós temos que ter inteligência. Tem muita gente preguiçosa por aí. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não se mete. Agora, aquilo que você não pode, não tem condições, o médico não tem, Deus põe a mão. Deus faz. Eu sou testemunha disso. Nós temos aqui várias pessoas que são testemunha disso. Pessoas que nós tínhamos aqui cancerosas. E que dizia, não tem jeito. Está glorificando a Deus no nosso meio. Está exaltando. A doença foi embora. Você fala, mas como é que pode ser? O Espírito de Deus faz isto. Agora veja só. Uma igreja ativada pelo Espírito, ela tem expectativa nos milagres de Deus. Atos capítulo 4, versículo 30 diz assim. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo do Senhor Jesus. A igreja não pedia milagres de vingança, de destruição, não é? Não, mas de misericórdia. Por quê? Porque se hoje, em pleno século 21, nós podemos dizer, sem titubear, sem se preocupar, que se a gente fechar os olhos agora, daqui 1 hora, amanhã, nós sabemos para onde vamos. Nós temos certeza de salvação na pessoa do Senhor Jesus. Então nós, como temos a certeza de salvação na pessoa de Jesus, e nós só a temos porque um dia nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E ele disse mais, nós aprendemos aqui com o pastor José quarta-feira. Quarta-feira aprendemos que os judeus, quando eles estão numa sala jantando, todos eles, principalmente aqueles mais abastados, eles têm um servo. E o servo fica de longe observando o seu senhor. E eles têm um lenço, certo? Eles estão com o lenço na mão, que é tipo de um guardanapo. Aprendemos quarta-feira isso. Então, o servo fica de longe, só olhando o seu senhor. Isso é um costume judeu. Se tiver judeu aqui, sabe do que eu vou dizer agora. E nós aprendemos isso na quarta-feira. Então, ele fica ali. Se o seu senhor pegar aquele guardanapo e fazer isto, é porque ele vai sair da festa e não vai voltar mais. Ok? Então ele pega o guardanapo, joga em cima da mesa, o servo sabe que ele vai sair da festa e não volta mais. Mas se ele sair do meio da festa e pegar o guardanapo e dobrar bonitinho e colocar em cima da mesa, o servo sabe que vai ficar na posição porque ele vai voltar para a festa. Foi isso que nós aprendemos? E daí? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz lá no livro de João, que o pano que ele estava sobre ele estava jogado de um lado, mas o lenço que estava sobre a sua cabeça estava dobrado do lado. Dizendo assim, olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Jesus volta para buscar a sua igreja. Jesus volta, Jesus voltará, creia nisso. É por isso que eu entendo que uma igreja revestida, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela tem expectativa de milagre. E o maior de todos os milagres que nós conhecemos é a salvação do homem. E quando nós conhecemos a Jesus, quando nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós temos convicção plena de que se nós morrermos, nós sabemos para onde vamos, mas também pode acontecer de uma hora para outra, esse mundo sumir, porque a Bíblia diz que será no abrir e fechar dos olhos. Jesus volta para buscar os seus. Você está preparado para isso? Eu costumo dizer que eu gosto muito de ler biografias. Já falei isso 10 milhões de vezes aqui para vocês. Vai ler. E você sabe qual é a grande agonia
das maiores fortunas do mundo? A grande agonia das maiores fortunas do mundo, dos homens, das mulheres ricas, é quando estão chegando o tempo de se ir embora. Existe uma agonia. Existe hoje, e eu fui lá e vi. Eu não estou falando o que eu não vi, só não entrei. Existe isso em Cuba. Eu fui em Cuba. Existe lá clínicas em Cuba que são financiadas principalmente por alguns países europeus. Existe isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu não vi isso, mas diz que tem. Existe na Europa também algumas clínicas que quando você morre, os caras te pegam, morreu. E eles te levam para essa clínica, porque essa clínica, você paga uma fortuna, diz que eles vão descobrir uma fórmula e uma maneira de você voltar à vida. Então, muitos grandes homens trilionários do mundo estão lá sendo velados, mas tem um caixão vazio. Não tem ninguém lá dentro. Porque os caras estão nessas clínicas. Procura isso que você vai ver. Eles têm esperança de voltar, como os faraós do passado. Os faraós, eles iam para suas tumbas com a sua riqueza, esperando que um dia eles iam voltar e a riqueza estava ali. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz que quando eu fecho os olhos aqui, eu estou no braço do Pai. Não é o pastor Ismael que diz, é a própria palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança de quem recebeu Jesus como Salvador. Então, quando eu falo em milagre, o maior de todos os milagres é a salvação do homem. O maior de todos os milagres é nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O grande milagre é a convicção de que você era ladrão e você não é mais, você roubava, você não rouba mais, você vivia traindo a sua esposa, você não trai mais, você vivia traindo o seu marido, você deixou. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem conhece ao Senhor Jesus tem uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo nos convence de nosso pecado, e a partir do momento que nós somos convencidos que éramos pecadores, que estávamos distanciados de Deus, nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. E o ato dessa noite, que é a ceia do Senhor, não é nada mais do que isso. É você fazer lembrança do quê? Da morte de Jesus. É você fazer lembrança de que esse Jesus veio com uma única finalidade: nos resgatar. Nos resgatar. Resgatar? Sim, a Bíblia diz que eu e você, nós éramos escravo do pecado. Nós pecávamos de forma deliberada, nós não estávamos nem aí. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós mudamos de vida. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos nova criatura. A partir do momento que nós tivemos encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que os meus pecados, que os seus pecados foram perdoados. E a partir de agora você tem um advogado, que é Jesus ao lado de Deus, dizendo: Pai, ele pecou, mas o meu sangue o purifica de todo o pecado. Pedro e João, eles são, na verdade, são personagens que, quando você olha para a história desses dois personagens, você fica assim meio que perplexo por aquilo que Deus usou esses dois homens. Como nós ouvimos aqui na sexta-feira, Pedro era aquele cara desprezível. Ele era um homem desprezível. Ele era um homem que nós hoje poderíamos dizer, talvez a psicologia o chamaria de colérico. Era um cara que não aguentava muito, não. Mas já visto que quando Jesus foi preso, a primeira coisa que ele faz é sacar da espada e cortar a orelha de Malco. Não é? E Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar e a orelha funcionou normalmente. Mas fora isto, Pedro também, ele sempre se mostrou um homem corajoso. Sempre se mostrou. Mas de verdade essa coragem não existia.
Isso eu estou falando antes dele ter o encontro com Jesus lá na praia, após Jesus ter sido ressuscitado. E Pedro, para provar que ele era uma máscara, ele nega Jesus por 3 vezes. Na verdade, Pedro usava uma máscara. Ele não era o que ele dizia que era. Ele nega a Jesus. Eu estou falando isto para você ter entendimento que independe do que você já foi, o que você já fez. Deus é poderoso para perdoar os seus pecados e te fazer filho dele e te dar garantias de que um dia, quando você passar desta para outra, você está no braço dele. Isso é bom demais. Eu acho que eu contei para vocês que quando eu estava em Jaboticabal, eu fui visitar uma senhora com câncer terminal. Eram 3 irmãs solteiras, já de idade. E ela queria conhecer a minha esposa. Quando lá cheguei, eu chorei muito. Fui para o quarto, conversei com ela. Mas o que mais me chamou a atenção naquela mulher, câncer terminal, com os dias contados. O médico deu até o dia que ia morrer, e não deu outro, morreu mesmo. Mas vocês tinham que ver aquela mulher falando comigo. Parecia que ela ia viver mais 100 anos. Parecia que ela estava boa. Estava lá com morfina. Mas falando com uma alegria. Pastor, olha, eu queria te conhecer. Mas que bom te conhecer, pastor. Que bom te conhecer, pastora. Que bom. Olha, eu estou indo embora, mas a gente vai se encontrar no céu. Eu já me despedi aqui das minhas irmãs, mas olha, eu queria te conhecer. Eu fui lá, se não me engano, numa segunda-feira, nós fomos, né, uma segunda ou terça-feira. Quando foi na quinta, ela se foi. Mas aquilo me deu assim, eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, mas por que isto? Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Era uma mulher que não se preocupava, porque ela sabia em quem ela tinha crido. Era uma mulher que estava despreocupada. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que nós aqui neste mundo somos peregrinos. Nós não somos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ô pastor, o senhor está ficando doido? Como é que é esse negócio que nós não somos daqui? Não tem outro planeta não. Descobrir outro planeta aí não, que tem água, que tem o ar que nós respiramos. Não, mas eu não estou preocupado com o planeta não. Eu estou preocupado que Jesus disse, preocupado não, estou feliz que Jesus disse que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Porque o céu me espera. O céu te espera. Agora, essa garantia só tem quem de verdade conhece ao Senhor Jesus e tem uma vida cheia do Espírito Santo. E ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma coisa muito fácil, muito simples. Como é que a gente consegue ter uma vida cheia do Espírito Santo? Busque a Deus, ore a Deus, faça jejuns e peça. Peça, Senhor, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, vai acontecer com você o que acontece comigo e com quantas pessoas que eu conheço. Você vai orar e os enfermos vão ser curados. Você vai orar e pessoas serão libertas. Você vai orar e milagres vai acontecer porque nós temos visto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Não é dinheiro, não é bem, é milagre. Deus faz porque Deus é Deus. Deixa eu fechar dizendo uma coisa a você. No texto de 2 Coríntios, no capítulo 1 e 22, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que toda vez que eu leio esse texto, eu me alegro muito. Selou-nos como sua propriedade. Paulo está se referindo ao Senhor. E pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então vamos lá, selou-nos, nos deu um selo, nos deu um anel, estamos selados com o seu Espírito Santo, porque agora somos propriedade dele. Você tem entendimento disso? Na época da escravidão, e eu já li muito sobre isso, tinha escravo que eles tinham muita alegria em ser escravo por conta do seu senhor. Havia homens carrascos,
aproveitadores, mas também havia senhores muito bons. E eu já li muita história de escravos que eles tinham alegria. Mesmo no Brasil e fora do Brasil, quando houve a Lei Áurea e eles foram libertos da escravidão, muitos deles diziam, não, se o meu senhor quiser que eu continuo do mesmo jeito. Mas se agora é livre, não, eu não sou escravo, não. Ele me trata bem. Ele me trata maravilhosamente bem. Mas você é livre. Não, eu já sou livre. Dentro da casa dele eu sou livre. Eu sou propriedade dele, mas sou livre. Nós, da mesma forma, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, como fala Pedro. Você é nação santa, povo adquirido. Nação santa. Que isso? É o que a Bíblia diz que nós somos. E nós cremos nisso. Muitas pessoas falam, isso é loucura. Porque o Evangelho é loucura, diz a palavra de Deus. Que o Evangelho é loucura para quem não conhece o Evangelho de Cristo. Agora veja só, selou-nos como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. O que garante que nós somos propriedade é o selo do Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja ativada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem convicção de quem é o seu dono. Por quê? Porque um dia você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Quem cuida de você hoje é o Senhor Jesus. Você ora para fazer, você ora para se pronunciar, você ora para comprar, você ora para vender, você é direcionado pelo Senhor. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela é formada por pessoas que têm prazer em comunhão, que buscam Deus em oração, que são capacitadas para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor e a solução do mundo, somente Ele. O que a igreja precisa, no tempo que nós estamos vivendo, é ser cheio do Espírito Santo. Busque. Nós agora vamos poder fazer vigília aqui. E vamos fazer. Mas vigília de verdade. Vigília de orar. Dobrar o joelho e orar. E agora ficou fácil para orar nesse carpete. Sabe por quê? Porque nunca em toda a vida a igreja precisou orar tanto como nós estamos precisando nos dias em que nós estamos vivendo. É tempo de orar, tempo de jejuar. Vamos fazer isso, no nome de Jesus. Baixa tua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te pedir ao Senhor que o Senhor possa incendiar a tua igreja. E esse incêndio, Senhor, não é um